Olá, galera, tudo bem? Vamos dar seguimento então à nossa aula sobre pré-história. Bom, na nossa aula passada, nós falamos sobre a questão da evolução da espécie humana. Agora nós vamos ver como que esses grupos humanos sobreviveram aqui na Terra, né, durante o período que nós chamamos de pré-história, mas que nós vamos dividir em dois momentos. Esses dois momentos serão divididos em paleolítico e neolítico. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é exatamente essa periodização dentro do que nós chamamos do período pré-literário ou então da pré-história. Né? Ele é dividido em paleolítico, neolítico e mesolítico. A gente começa falando do período paleolítico. Professor, que palavra é essa? Paleolítico. Paleo quer dizer que é velho. Lítico significa pedra. Pedra velha. Ou podemos também chamar de período da pedra lascada. Acho que você já notou o porquê, né? Exatamente, pelo fato de que as ferramentas são fabricadas com lascas de pedra. Mas para que a gente possa compreender tudo isso, o próprio Paleolítico, nós vamos dividir ele também em dois momentos. O momento chamado inferior, Paleolítico inferior, e o Paleolítico superior. O Paleolítico inferior, ele é um período no qual tudo está começando. Né? E o que caracteriza esse momento? É um momento no qual os primeiros grupos humanos, o Homo habilis, o Homo erectus, tá? Essas principais espécies aí do gênero Homo, eles vão desenvolver a caça e a pesca e a coleta natural. Eles vão caçar os animais para ter a carne, para poder ter o alimento para sobreviver. Vão pescar também, né, aqueles grupos que se localizarem mais próximo aos rios, e vão coletar da natureza os frutos, o alimento que a natureza irá lhe proporcionar. Entenda uma coisa, eles não estão produzindo alimento nenhum. Eles tiram da natureza aquilo que a natureza pode lhe proporcionar para conseguir sobreviver. Tá? Então, eles ainda não produzem nada. Eles dependem da natureza total para garantir o seu sustento. É um período também em que vai ocorrer um comunismo primitivo. Professor, o comunismo já começou nesta época? Cuidado, que o comunismo que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com esse comunismo que hoje eles falam, né, na atualidade. O comunismo primitivo é um termo dado pelos historiadores, por quê? Porque não há ideia de propriedade privada nesta época. Tudo que o grupo colhia era, por exemplo, uma caçada. Eles conseguiram caçar um determinado animal. Né? A carne desse animal não pertencia a uma pessoa só. Era dividido no grupo todo. Então não há aquela ideia de propriedade privada. Isso é meu, fui eu que conquistei. Não. O que eu conquistei era também do grupo do qual eu estava fazendo parte. Então, é aquela ideia de que tudo pertencia a todos. Não há ideia de propriedade privada, não há ideia do que é meu, do que é seu. Tá bom? Por isso, nós damos o nome, então, de comunismo primitivo. Eles viviam em clãs, um grupo de famílias, tá? Mas não há aquela ideia de que eu tinha que casar com uma pessoa de uma outra família. Não existe isso. Tá? As pessoas elas viviam em grupo e esses grupos eram todos parentes de todos ali dentro. Não havia essa diferença. Então, era um grupo que a gente chama também de clãs, um grupo familiar. Não havia existência de hierarquia, então se não há ideia de propriedade privada, também não há hierarquia. O que é hierarquia? Aquela ideia de que eu mando e vocês obedecem. Não, todo mundo compartilhava do mesmo poder. Não há aquela ideia ainda de poder que um tem que mandar mais do que o outro, que um pode mais do que o outro. Isso não existe por enquanto. E é claro, eles não dominam o fogo. Professor, você falou que o Homo erectus já sim dominava o fogo. Sim, mas na verdade, o Homo habilis, que vai viver durante esse período, ele não tinha habilidade de dominar o fogo. Havia o fogo natural, que era provocado por questões naturais. Mas a prática de produzir o fogo era algo muito limitado ainda a um determinado grupo e que também não fazia parte total do contexto de vida desses primeiros grupos humanos. Ok? Bom, passamos para o superior. No superior, nós já vamos ter uma evolução na parte cerebral da espécie humana. É aí que vai surgir o desenvolvimento do telencéfalo. O telencéfalo é essa parte frontal aqui,
né, mais aqui, que vai permitir essa espécie, por exemplo, o Homo sapiens, a ter capacidade de foco, de concentrar, de pensar, de raciocinar, certo? De conseguir resolver determinados problemas. Um exemplo, nós precisamos caçar uma quantidade maior de animais para garantir mais alimento para o nosso povo. Então, ele já tinha a capacidade de arquitetar, de planejar uma caçada que pudesse dar certo. Como vamos capturar um animal de grande porte, né? Um elefante, por exemplo? Não tem como só arremessar uma lança você conseguir matar um elefante. Mas você precisava armar uma emboscada para esse animal, para que você conseguisse, então, capturá-lo e ter o alimento disponível para todo mundo. E isso vai ser possível por causa do telencéfalo. Mas o telencéfalo não vai contribuir só com essas habilidades, não. É um momento no qual esses grupos humanos do Paleolítico Superior, aí eu já tenho o Homo erectus, eu tenho o Homo sapiens já começando a conviver já dentro desse mesmo período, em que eles já vão começar a praticar os rituais funerários, sepultar os seus mortos. E, segundo os cientistas, os historiadores, nasce aí a ideia de que eles já começavam a acreditar em uma força sobrenatural, em uma vida pós a morte, né? O ato de você sepultar uma pessoa que morreu e, junto com aquela pessoa, colocar alguns objetos que pertenceu a ela quando ela estava viva. Nós vamos ter também novos materiais na produção de ferramentas. Além da pedra, da lasca de pedra, vai ser utilizado também o osso, a madeira, que vai também incrementar, aprimorar essas ferramentas de caça. As roupas feitas com peles de animais, o que sobra daquele animal que foi capturado, a pele dele, né, o couro, vai virar roupa para poder cobrir o corpo, para se proteger do frio, né, dos ventos. E também, é claro, já começa a nascer uma ideia de estética aí, porque começa a produção de colares, de brincos, utilizando pedaços de osso, de madeira, aquela ideia de já começar a trabalhar a beleza, embora eles não entendessem que isso era beleza, estética, mas a estética, a beleza já começa a ser tratada nesse exato momento, tá? Nessa produção. E nós temos a domesticação do fogo, um momento no qual não existe só o fogo natural, mas o fogo produzido pelo próprio homem. O homem começa a produzir o fogo, um atrito de uma pedra com a outra, pega um graveto, passa no outro, ali sai a fumaça, coloca ali os matos mais secos, aquela fumaça vai esquentando, aquele matinho seco vai começar a ter os primeiros sinais de brasa, da brasa vem o fogo, né? E a partir do fogo ele começa agora a ter a capacidade de cozinhar os seus alimentos. E isso vai lhe proporcionar uma dieta muito mais satisfatória, porque ele vai conseguir digerir melhor a carne, por exemplo, do animal que ele caçou, ele vai poder comer outros tipos de alimentos, né, por meio do cozimento, vai perceber que alimento é bom, que alimento que não é, e é claro, tudo isso vai contribuindo para que uma alimentação saudável, o seu corpo possa se desenvolver ainda mais. Isso nós já sabemos, né? E, por meio de todo esse período, os primeiros grupos humanos vão começar a pintar na parede das cavernas cenas do seu cotidiano, que são as pinturas rupestres. Eles não só pintavam utilizando pigmentos feitos de terra, de carvão ou de sementes, né, de determinadas plantas, mas eles pintavam aqueles desenhos acreditando que aquilo poderia lhe dar sorte nas próximas caçadas, na busca de novos alimentos. Então, o ato de deixar ali registrado cenas do seu dia a dia, e que ajudou muito os historiadores, os arqueólogos, a trazer para nós essas informações desse período aí do Paleolítico que nós estamos estudando agora, através dessas pinturas, que também é uma forma de linguagem, de comunicação entre os grupos. Nós vamos ter também a produção de estátuas feitas de barro, que também terá um símbolo religioso sagrado para aqueles grupos. Aqui eu trouxe uma imagem que vocês estão tendo acesso, que mostra claramente como que era esse cotidiano destes grupos humanos do período do Paleolítico. Você tem no canto aqui superior da tela um homem pintando cenas, né, de uma caçada na parede da caverna. Você tem aqui um grupo cortando o couro de um determinado animal que foi capturado,
você tem alguém produzindo fogo, pescando, né, produzindo ferramentas, raspando couro, e veja que é uma figura feminina, né, veja que é uma outra mulher com a sua criança coletando frutos, enquanto há um grupo de homens lá no fundo caçando um animal de grande porte, fazendo uma armadilha para conseguir capturar esse animal que é mais pesado, que é maior. E veja que, por meio dessa imagem, a gente consegue observar uma divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, aos poucos, vai se fortalecendo com o decorrer dos tempos. Aqui eu trouxe só para que vocês tenham noção do Paleolítico inferior, superior, como que as ferramentas elas começaram a sofrer mudanças, a cada vez mais serem aprimoradas e facilitar ainda mais a busca de alimentos. E lembrando, os grupos do período paleolítico, eles são nômades, se deslocam de um lugar para outro constantemente em busca de alimento. E o fogo? O fogo, né, a gente até coloquei aqui uma raça de cozinheiros, porque assim, eu coloquei 300 mil anos a descoberta do fogo, mas ainda isso gera um grande debate dentro da história, tá? Mas o fato é que o fogo, ele proporcionou o cozimento dos alimentos, então o cardápio se tornou muito mais variado, podemos comer uma maior quantidade de alimentos, uma diversidade de alimentos. Permite o homem se proteger do frio, né? Caçar animais, espantar os animais mais ferozes, iluminar os espaços e, é claro, permitiu ele dominar outros territórios. Então ele começa a se deslocar ainda mais para outros lugares, sempre em busca de alimentos. É aí que tudo vai mudar. Há mudanças positivas e mudanças negativas. Nós vamos lá. As mudanças que vão acontecer a partir de então surgem no período neolítico. Neo quer dizer que é novo. Lítico, pedra, pedra nova. Ou então, como a gente pode dizer, é o período da pedra polida. Por que pedra polida? Porque agora o homem vai ter tempo para melhorar o acabamento das suas ferramentas, e essas ferramentas, né, sendo aperfeiçoadas, lhe proporcionará uma condição de poder caçar e conquistar mais alimentos. Mas espera lá, ele não vai ficar caçando mais constantemente como no período do Paleolítico. Agora, nesse período novo, do Neolítico, começa o momento da Revolução Agrícola. Revolução porque vai mudar a vida desses grupos humanos, né? E é um momento no qual eles deixam de só coletar o que a natureza lhe dá, mas agora eles vão começar a produzir o seu próprio alimento. É a descoberta da agricultura. Professor, quem descobriu a agricultura? Bom, dentro da história, a gente costuma afirmar que foi possivelmente o grupo das mulheres, que coletando os frutos, percebendo que as sementes que caíam na terra, logo depois de um determinado tempo, aquela mesma semente brotava dela uma determinada planta. E nesta observação foi possível perceber como era possível cultivar aquele alimento que eles precisavam, né, para o seu sustento. E a partir desse momento nós temos uma economia produtora. Essa economia produtora ela vai cada vez mais crescer, então vai ter excedentes, vai ter sobra dessa produção, e é nesse momento que essa sobra, né, que esse alimento em grande quantidade precisa ser guardado, né, armazenado, para que em um determinado momento de seca possamos ter o que comer. E aí vai surgir a cerâmica, os potes feitos de barro para guardar dentro deles esse alimento que está sobrando. Tá? E isso vai fazer sérias transformações na vida desses grupos humanos. Então, eles não precisam mais se deslocar constantemente de um lugar para outro em busca de alimento. Agora eles vão se tornar sedentários, mas para plantar eles precisam de água para irrigar essas plantas. Precisa de um solo fértil. Então, estes grupos vão começar a se localizar próximo aos rios. Além disso, perto dos rios, eles vão ter mais tempo de começar a observar que tipo de animal é mais fácil de controlar, de domesticar. Então, nós vamos ter a domesticação de alguns animais, né? Essa domesticação de animais vai permitir que agora a caçada não seja constante, mas sim reduzida, porque criando aquele animal, ele pode criar aquele animal, com um determinado momento ele pode matá-lo e ter a carne para se alimentar. Eu quero deixar claro uma coisa. A agricultura ela foi algo extremamente importante para estes grupos humanos, que passaram a se localizar próximo aos rios e ser mais sedentários. Mas
Hoje, com algumas pesquisas, apontam que não foi o homem que domesticou as plantas para a sua sobrevivência. As próprias plantas acabaram domesticando o próprio homem. Como assim, professor? Que loucura é essa? Na verdade, vou pegar como exemplo o trigo. O trigo, por exemplo, o homem começou a observar que o trigo não nascia em áreas que tivessem muita pedra, né? Ou que a quantidade de rochas, pedregulhos ali fosse algo exagerado. Então, não adiantava jogar o trigo ali que ele não ia brotar. O que o homem precisou fazer? Limpar aquela área. Tá. Aí, vamos lá. A partir desse momento também, ele começou a observar que o trigo ele não dividia espaço com qualquer tipo de planta, porque precisava de uma quantidade de irrigação, precisava de alguns nutrientes, que se tivesse uma outra espécie de planta no mesmo lugar, ele não iria brotar. O que o grupo, esses homens fizeram? Limparam aquelas ervas daninhas que estavam ali atrapalhando o crescimento do trigo para ele poder crescer em grande quantidade e com qualidade. Olha só, hein? O homem se adaptando às vontades do trigo. Outro ponto importante, o trigo poderia ficar doente, né? Uma peste, alguma praga que acabou ali contaminando aquela plantação e ela não conseguiu se desenvolver. Então tem que buscar alguns medicamentos, alguns meios para combater essas pragas que poderiam atrapalhar o crescimento dessa planta. E aí, além de tudo isso, eles tinham que combater alguns insetos que poderiam atacar essa plantação, né? Então, para que isso não acontecesse, foi necessário que, ao lado dessa plantação, estes grupos de agricultores construíssem as suas casas, para que pudesse ter mais tempo para se dedicar ainda mais na produção daquele determinado alimento. Vem cá, que mudanças positivas nós temos tudo isso? Se a gente for parar para analisar, nenhuma. Porque o homem se tornou extremamente sedentário, ele dependia daquela plantação para sobreviver. E se, por exemplo, como eu coloquei aí, a natureza resolvesse passar por um momento de crise, muita chuva ou um período de muita seca, aquela plantação não iria crescer, concorda comigo? E estes grupos humanos ficariam sem alimento. Então percebe como que a agricultura, por um lado, ela foi bom, porque o homem não precisou se deslocar constantemente, mas ele foi se tornando muito sedentário e preso a essa alimentação, preso ao cultivo destes alimentos, e isso está até hoje. Onde que o produtor rural ele mora? Ele mora perto das suas plantações, porque ele precisa estar constantemente ali cuidando, né, da sua alimentação, do seu plantio. Ok? Bom, nós vamos ter agora a divisão do trabalho, mas essa divisão do trabalho ela vai mudar de um lugar para outro, né, devido à terra se tornar símbolo de poder. Em alguns lugares nós vamos ter que o homem vai mandar mais do que a mulher, e nós vamos ter aí uma divisão na qual quem tem terra manda, quem não tem vai ter que obedecer e trabalhar para quem é o dono da terra. A população vai crescer e não vai ter lugar para todo mundo. É isso que eu estou falando. A terra vai se tornar um espaço pequeno, tá? Nós vamos ter também a seleção de alguns alimentos, que eu já falei, e a partir do crescimento demográfico, a partir do crescimento da população, por causa dessa alimentação agora que é mais saudável, né? Por causa do descobrimento da agricultura, aos poucos, estes grupos vão crescendo, 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 vai chegar um determinado momento que alguém vai acabar tendo mais força do que o outro. E isso vai proporcionar também o surgimento de grupos totalmente diferentes. E esses grupos diferentes vão promover entre eles os casamentos. Estes casamentos vão contribuir ainda mais para o aumento da população. Nós vamos ter perto dos rios a construção de palafitas, as casas sobre as águas ou próximas às águas, para conseguir captar a água do rio e conseguir irrigar as plantações. Alguns grupos vão mandar mais, vão ter condições, por exemplo, de fazer a descoberta do metal, porque eles pegavam a argila, faziam as panelas de barro e colocavam esse barro para queimar. Percebia que no meio desse barro derretia uma espécie de uma pedrinha, que no momento que ela derretia e que ela secava, ela ficava muito dura. Então, é a partir desse trabalho com a cerâmica que o metal vai ser descoberto. E os grupos que passarem a produzir as suas ferramentas feitas de ferro terão ferramentas com uma capacidade
de resistência a qualquer tipo de atrito. Ou seja, as armas feitas de ferro são armas muito mais poderosas do que aquelas feitas de pedra. Então, quem domina o ferro vai ter mais poder. Quem não domina vai acabar ficando mais fraco. E, geralmente, estes grupos que já dominam o ferro vão querer conquistar outros territórios. Estão percebendo que vai surgindo aos poucos aqueles que vão ter mais poder e aqueles que vão ter menos poder. Aos poucos vai surgindo a ideia da propriedade privada. Essa terra fui eu que conquistei. Então, essa terra pertence a mim, ao meu grupo. Você, que foi conquistado, vai trabalhar para o meu grupo sobre o meu poder. Eu que mando agora nessa terra que passei a conquistá-la. Estão percebendo que começa a surgir aí as divisões de classes, a ideia de poder, a ideia também da desigualdade, né? Eu trouxe esse mapa, que eu acho extremamente importante, para que vocês observem aqui as primeiras cidades que vão surgir ao longo de todo o território, tanto na parte oriental como um pouco próximo do ocidente, mas aqui está focado mais no oriente, tá? Então, nós temos aí Mesopotâmia, o Egito Antigo, lá na China, algumas cidades. E o que é interessante observar? São civilizações que vão se formar próximo aos rios. Tanto que nas próximas aulas nós vamos tratar disso. Quais foram essas primeiras civilizações? E elas vão se localizar sempre perto dos rios. Por quê? Porque precisam do rio para irrigar as suas plantações. Precisa da água para conseguir sobreviver dentro desses territórios, tá bom? E um outro mapa que eu trouxe, eu quero compartilhar com vocês, e peço para que vocês observem com bastante cuidado, é este mapa aqui que mostra sobre a agricultura e também a domesticação de alguns determinados animais. Ou melhor, nós temos aqui os alimentos que os grupos humanos irão utilizar na sua dieta. Perceba que eles datam de épocas totalmente distintas umas da outra, em épocas diferentes, né? Na Europa, na África, do lado oriental, na América. Perceba que são alimentos diferentes, alguns alimentos são semelhantes, e percebam que eles têm datas também diferentes. Por quê? Isso mostra que a Revolução Agrícola não aconteceu na mesma época, no mesmo lugar, na mesma hora. Cada grupo humano, em um lugar diferente, foi descobrindo a agricultura em uma determinada época da vida. E é claro, por ter um clima diferente, o solo, a vegetação ser totalmente diferente, isso vai proporcionar um determinado tipo de alimento. Esses grupos humanos vão perceber que eles não conseguem domesticar todas as plantas, que não são todas as plantas que eles podem utilizar na sua alimentação e que também não são todos os animais que eles vão ter facilidade para domesticar e ter controle para conseguir criar e ser ali um meio de sobrevivência. Então, esse mapa ele é importante a gente observar para mostrar que a agricultura vai acontecer em épocas diferentes, em lugares diferentes, cada lugar de uma maneira, uma determinada alimentação. Tudo bem? E já mostrei, né, daqui ao Crescente Fértil, são as principais civilizações que estão numa região banhada por rios. E chegamos no aparecimento da escrita. Lembra que eu falei? O aparecimento da escrita vai proporcionar agora aquela civilização a ter uma dominação burocrática. O que quer dizer isso? Agora, aquele grupo, aquela civilização, passa a ter as suas leis registradas, seja numa placa de barro ou em algum lugar. Essas leis serão importantes para controlar a vida da população, para punir determinadas pessoas, para proteger o grupo e para dar poder a quem vai governar. A organização também do grande contingente humano, é muita gente vivendo no mesmo espaço, então você precisa de ter leis para controlar a vida das pessoas. Vai surgir a partir de então o Estado, um governo. Esse Estado, o que caracteriza ele? Caracteriza que ele tem uma política, ele tem alguém que manda, alguém que tem a capacidade de controlar, de determinar como que aquele grupo deve se comportar, de criar as leis, de cobrar os impostos, tá bom? De julgar quem desrespeitar as leis. Nós teremos um território definido. Esse território dessa civilização vai ter as fronteiras, né, de norte a sul, até onde vai o seu território. Então, as pessoas vão começar a entender qual é o seu espaço de habitar. Nós teremos também aí a legitimidade desse poder. Esse governante, ele vai acabar
trazendo uma característica muito importante, porque ele não vai ser só um líder político, ele vai ser um líder também religioso. As pessoas vão olhar para ele não só com o olhar de que ele é um governante, que tem um poder político, mas que ele é a representação de um Deus, de uma figura sagrada. Por isso ele precisa ser respeitado, por isso ele precisa ter o espaço para governar e cabe ao seu povo apenas obedecê-lo sem criticar, né? É claro, esses grupos também vão começar a entender, nessas civilizações que vão surgindo ao longo dos rios, que eles têm uma determinada língua, vão começar a criar os seus deuses. Geralmente, a maioria desses grupos são politeístas, acreditam em vários deuses, e esses deuses estão ligados a vários elementos da natureza. Tem o deus do sol, o deus da chuva, o deus dos raios, né, das plantas, e, enfim. E isso vai se tornar algo muito importante também para estes grupos humanos. Ok? E o monopólio da força. O que vai caracterizar o Estado? Vai ser exatamente a capacidade dele de utilizar a força para controlar a população, seja por meio do exército, seja por meio dos castigos, seja até mesmo por meio da pena de morte. Quem não obedeceu vai ser morto, né? Então, a força, né, o exército, é um grupo de militares, é o que vai garantir também esse Estado o poder para controlar uma grande quantidade de pessoas dentro de um determinado território. Galera, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês possam ter compreendido todo esse processo, toda essa transformação que veio acontecendo ao longo do tempo, até surgir as primeiras civilizações. Nas próximas aulas, nós vamos tratar exatamente disso, como que foram a organização dessas primeiras civilizações. Beleza? É isso aí. Sucesso nos estudos.